Boa noite, empresário, boa noite, empreendedor, boa noite, visionário, boa noite, sonhador. Boa noite para você que está aqui nessa noite em mais um encontro de empreender com um propósito. Às vezes você entrou aqui, como um sonhador, como um visionário. Você fala assim, mas eu não tenho negócio ainda. Mas você está aqui por um propósito: aprender a colocar a Deus no centro do seu negócio. Amém? E eu vou ler aqui para você um versículo, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. E é para isso que nós estamos aqui, e é para isso que servem os encontros que nós fazemos, para ensinar a você que esse é um dos principais pilares: colocar o Deus no centro de tudo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graça te damos por mais esse dia de vida, graça te damos por mais uma reunião, que essa reunião, ó Pai, ela venha trazer frutos para aqueles que estão sonhando, para aqueles que são visionários. Espírito Santo, abençoa os empresários, empreendedores que aqui estão, ó Pai. Traz para eles, ó Pai, uma nova luz, uma nova unção. Derrama sobre eles, ó Pai, algo novo. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Hoje nós temos aqui um bate-papo bem especial. Quem aqui já ouviu falar de corretora de combustíveis? Eu nunca tinha ouvido falar sobre corretora de combustíveis. E hoje a gente tem um convidado aqui especial, que ele é diretor da Live Brasil, uma corretora de combustíveis, principalmente na área de etanol. Eu gostaria de chamar aqui Lin Gama, por gentileza. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do irmão. Deixa eu pegar o microfone. Seja bem-vindo, Lin. Fique à vontade. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade. Pode falar. Vamos tentar. Já conseguiu. Já está aqui na frente, já conseguiu, não é não? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Live Brasil, o que é, o que ela faz, quais são os seus clientes, como que ela atua no mercado hoje. A Live, como ele falou, é uma corretora de etanol. A gente trabalha intermediando a negociação entre o vendedor, que geralmente é a usina, e o comprador, que são distribuidores de combustível. Petrobras, Shell, enfim, Petrox, essa turma. Coloca só o microfone um pouquinho mais perto. Mais perto? Isso, aqui, aí, tá. Então a gente trabalha basicamente como um corretor de imóveis, só que o nosso produto não é imóveis, é etanol. Basicamente só etanol ou os outros tipos de combustíveis? Os outros também, só que é muito menos. Como os maiores clientes da gente, o maior alcance da gente são as usinas de açúcar e álcool de Alagoas, então a gente trabalha mais com etanol. De vez em quando fazemos alguma coisa de gasolina, diesel, mas é basicamente etanol. Conta aí pra gente, como surgiu a ideia de criar a Live Brasil? Houve algum momento chave, algo que marcou para a criação da empresa, da Live Brasil? Houve um momento chave. Na verdade, o momento chave foi a demissão minha e do meu sócio. Eu trabalhei durante 10 anos na usina Coruripe. Meu sócio trabalhou 10 anos na cooperativa. A gente se conhecia mais ou menos do setor, porque acaba que todo mundo é pequeno, acaba que todo mundo se conhece. E meu sócio foi demitido em 2014 e ele começou a corretora. Ele tinha um outro sócio, começou a corretora, até conversou comigo, porque eu trabalhava na área comercial da Coruripe, pediu uma ajuda, pediu para cadastrar a corretora dele na Coruripe. E um ano depois eu fui demitido. Teve uma crise muito grande no setor sucroalcooleiro, e aí acabou que teve uma demissão em massa na Coruripe, e eu fui
demitido em 2015. Quando eu fui demitido, eu, na hora, lembrei do meu sócio, que é o Veibe. Lembrei dele, liguei para ele. Disse, bicho, preciso conversar com você que eu fui demitido. Aí sentamos, conversamos, e aí ele disse, vamos trabalhar junto. Eu disse, calma, deixa eu pensar um pouquinho, porque quando eu fui demitido, o meu chefe, meu ex-chefe, ligou para mim e disse, bicho, ó, teu currículo tá com fulano de tal, numa trade grande em Recife, e liga para ele para trocar ideia com ele, porque você está indicado. Tá bom. E aí eu passei uma semana refletindo muito, pensando o que é que eu ia fazer, se eu ia empreender, que era um negócio totalmente novo para mim. Eu nunca tinha feito na minha vida, eu sempre fui empregado, sempre fui CLT, nunca tive o meu próprio negócio, nunca tive um funcionário, nunca tinha tido um funcionário. E, assim, passei uma semana pensando, e agora, o que é que eu faço? Será? O negócio é meio arriscado. Eu tenho um salário fixo aqui, vou ter um salário fixo, será que eu abro mão disso para empreender? E aí acabou, conversei com a minha esposa e, assim, resolvi abraçar o negócio e empreender, que era um sonho, e estamos aí há 10 anos já. Bacana. Trabalhar com combustível, eu vejo que não é algo fácil, né? Esse negócio de política, guerra, né? É um negócio bem complicado. Quais são os principais obstáculos hoje que você enfrenta no dia a dia, trabalhando com combustível? Cara, obstáculos do setor, você citou alguns, principalmente do etanol. Tem guerra, faz petróleo subir, faz a gasolina subir, o etanol tem que acompanhar o preço, às vezes sobe demais e acaba não vendendo. Aí o preço da gasolina no Brasil não acompanha o internacional, então o etanol está muito caro, então acaba não vendendo. Esse é o maior desafio do setor, são os fatores externos ao etanol. Como empresa, falando agora da Live, o nosso maior obstáculo é a concorrência que a gente tem de empresas de fora de Alagoas. Os nossos concorrentes, eles são, assim, gigantes, são elefantes. Os caras de 30, 40 anos de mercado, que conhecem todo mundo, que têm muita experiência, e como o meu negócio é muito pessoal, acaba que eles têm muita entrada em todas as usinas. Então, como empresa, esse é o meu maior desafio, o meu maior obstáculo. Em Alagoas, graças a Deus, a gente, por ter trabalhado muito tempo no setor, a gente acaba conhecendo, ficou amigo de todo mundo, então acaba fazendo um negócio muito tranquilamente. Só que, quando a gente vai para fora daqui, tem o fator geográfico. Então, a gente não tem tanto alcance às usinas de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, então isso é muito mais difícil. E essa turma, que eu falei que são os concorrentes, eles têm um alcance gigante lá. Então, para entrar nesse mercado lá de baixo, é mais difícil, é bem difícil. Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre sociedade, né? Você tem sócio ou sócios? Tem um sócio. Né? Como que é essa convivência? Qual é o segredo para manter uma harmonia em sociedade? Né? Conta aí para a gente um pouquinho. Cara, eu acho que assim, o maior segredo é respeito e transparência. Por mais que você, naquele momento, vá chatear a outra pessoa, a pessoa vai ficar com raiva, vocês vão discutir, vão brigar, vão debater, mas é melhor falar a verdade, para que não haja depois um mal-entendido, e isso eu já vi muita sociedade acabar por causa de mal-entendido, por causa de disse-me-disse. Então, assim, a gente é muito transparente um com o outro, a gente é muito honesto um com o outro. Então, eu acho que esse é o maior segredo, você ter respeito, ser muito transparente, ser muito honesto com o teu sócio. Muito bom. Existe alguma regra ou valor inegociável que guia essa sociedade, a sua sociedade com ele? Algo que você fala assim, isso aqui é inegociável. Eu acho que assim, são duas coisas, uma que leva a outra. A honestidade que a gente tem, e isso gerou uma confiança, assim, fora do comum entre eu e ele. Eu confio no meu sócio para tudo na vida. Assim, não tem nada que eu desconfiaria que ele poderia fazer, ou até de deixar na mão dele algum negócio e achar, pô, ele não vai ser capaz de fazer isso.
Isso não existe entre a gente. Então, assim, a confiança, eu acho que é o que deixa a gente muito junto. A confiança um no outro. Por conta da honestidade que a gente sempre teve, que a gente sempre demonstrou um para com o outro. Exatamente, confiança, né? Porque uma sociedade é como se fosse um relacionamento, né? Você casou. Eu vivo mais com meu sócio do que com a minha esposa. É justamente eu passo isso, o dia todo com meu sócio, assim, então... É igual um casamento. É igual um casamento. Tem que confiar. A minha esposa disse que ele é minha segunda esposa. Ela brinca. Não devia brincar com isso, mas brinca. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre transformação e propósito, né? Como que era o Lean antes da conversão, depois da conversão, né? E o que impactou na forma de liderar os seus negócios? Vamos lá. A forma de fazer negócio, ela acabou que... Ela foi uma continuidade. E eu acabei, depois da minha conversão, eu acabei entendendo o porquê que eu fazia aquilo. Eu aprendi valores muito fortes. Minha mãe e meu pai me ensinaram valores muito fortes. Então, eu sempre tive isso comigo. Então, quando eu me converti, eu entendi o porquê de fazer aquilo, o porquê eu estava fazendo aquilo, porque não gostava de coisa errada, porque sempre dizia a verdade, porque ter muita honestidade. Muito antes de ser convertido, teve um caso, eu trabalhava na usina, e aí eu até contei isso para o meu chefe na época. Um cara me ligou, era um corretor até, ele me ligou e disse: bicho, se você fizer essa venda para a gente, eu te dou metade da comissão. Aí eu falei: irmão, você está falando com a pessoa errada. Eu acho que você ligou inclusive para a empresa errada. Você devia procurar outra empresa. E aí falei para o meu chefe, isso antes de ser convertido. E aí quando eu me converti, eu acabei entendendo que isso daí era nada mais, nada menos do que refletindo a imagem de Jesus. Na forma de liderar e de lidar no dia a dia, isso mudou e tem mudado ainda muito. Eu sempre fui um cara muito explosivo, temperamento muito forte. E eu brigava muito e eu sempre me achava certo e explodia e falava alto e achava que estava certo. Hoje em dia, não é que eu deixei de fazer, eu de vez em quando faço. Eu melhorei muito, graças a Deus, tenho muito para melhorar. Mas hoje em dia eu já percebo. Eu vejo o que foi que eu fiz, eu vejo que eu não deveria ter feito aquilo, e assim, e consigo ir lá e resolver, pedir desculpa do meu jeito, mas vou lá e acabo resolvendo. Então eu acho que essa foi a principal mudança que aconteceu e que vem acontecendo o tempo todo. Bacana. Na sua visão, qual a diferença, a principal diferença de você empreender com a mente em Cristo e quando você estava com a mente no mundo? Qual a principal visão que você tem aí essa diferença? Quando eu tinha mente no mundo, uma das principais coisas que eu pensava era ter dinheiro para mim. Eu só pensava em ganhar dinheiro e ganhar dinheiro para mim. Era isso. Eu não pensava nas outras pessoas, lógico, na minha esposa e só. Era a gente e acabou. Hoje em dia isso mudou um bocado. Então, assim, eu penso em ganhar dinheiro, mas eu penso que tem gente que depende, mais gente fora a minha família e a minha esposa, que precisa de mim. Então, assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar uma pessoa. Eu não posso deixar um amigo que está passando a necessidade passar essa necessidade, eu preciso ajudar ele. Isso é uma das coisas. E a outra coisa é que você acaba, quando você tem a mente em Cristo, no meio que eu trabalho, é um meio muito masculino e muito machista. Então acaba que assim, a turma se encontra e quer fazer farra, e fala de mulher e tal. Então assim, eu vi que eu mudei bastante isso, principalmente no formato de assim, às vezes não é nem um pecado, mas assim, você estender e deixar um pouco a tua família de lado. Pô, você marcou de almoçar com a sua esposa, e aí o cara disse, vai estendendo, não, então vamos almoçar, e a gente vai ali, toma um negocinho, e diz, pô, cara, não posso. Marquei com a minha esposa, eu tenho que encontrar com ela. Então, assim, isso mudou muito, depois que eu me converti. Eu acho que
Esses dois são os pensamentos que mudaram bastante. Uma bênção, né? Amém. Conversar, conheceu Jesus, a vida Muda, calma. transforma, vira de cabeça para baixo. Glória a Deus por isso. Amém. Existe espaço para a fé e princípios cristãos dentro do ambiente corporativo, tão competitivo no setor como o seu? Qual a sua visão que você tem, né, relacionado a isso? Tem espaço para isso? Porque isso, como você falou, né, tem coisas que alguém pode chegar, vai querer burlar o contrato, enfim. Existe espaço para isso? Como que é lidar com isso? Existe bastante. Eu acho que esse ponto nem é o principal. Porque assim, quando você se impõe, quando você fala de bicho, o negócio é errado, não é comigo, nunca mais vem. Você nunca mais vai escutar isso. Mas tem coisas que mudam. Pô, você transforma a sua vida. Você vira um cara família. A tua vida é a tua família. Teu ministério é a tua família. Então, assim, como eu falei, é muito masculino, muito machista. E a turma que, assim, vira e mexe, faz chacota e tira onda. Diz, porque o Lin não faz mais nada. Porque o Lin virou crente e morreu. Só que vai ter essa onda, vai ter essa chacota. Só que na hora de fechar um negócio, é para você que eles vão olhar e vão dizer, esse cara aí não vai me enganar. Esse cara aí eu posso confiar que ele não vai me passar a perna, não vai me roubar, não vai fazer um negócio mal feito. Mal feito às vezes acontece, isso aí é do jogo, mas fazer um negócio intencionalmente mal feito para mim, intencionalmente ruim para mim, para ele se beneficiar. Então é para você que essa turma vai olhar e vai dar o voto de confiança. Teve alguma coisa assim que aconteceu de muito errado que você fala assim, se você puder falar, claro, dentro da sua área, que você fala assim, meu Deus, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, tem misericórdia dessa situação? Cara, tem. Algo que fala assim, te impactou. Falou assim, meu Deus, como isso? Tem. Eu não vou falar nome, não vou falar nada, mas enfim, eu descobri que uma pessoa, um cliente, enfim, ele ganhava muito dinheiro de uma corretora para fechar negócio com ele. E eu descobri isso depois de muito tempo. Depois de muito tempo que eu conheci a pessoa e assim, nunca passou pela minha cabeça. E quando eu descobri foi um choque muito grande para mim. Então, essa foi assim, a pior, porque era uma pessoa que eu conheço. Esse que o cara ligou para mim me oferecendo dinheiro, eu nem conhecia o cara, para mim não impactou tanto, mas essa pessoa que eu conheço, ficou assim, foi bem marcante para mim, foi bem triste. Era o Lin convertido ou era o Lin do mundo? Que eu descobri, nessa situação, quando eu descobri, convertido já. Aí bateu. Piora muito, né? Piora muito. Se eu tivesse descoberto antes, eu já ia ficar triste. Porque, assim, era uma coisa que eu não compactuava, tanto é que eu teve essa situação. Só que depois de convertido, cara, aí o negócio fica muito mais sério, muito mais difícil. Depois que você entende e aceita os valores de Jesus. É muito difícil, foi muito difícil para mim. Fala aí pra gente, qual conselho você daria para empreendedores cristãos que estão começando e que querem, na verdade não só querem, mas todos precisam colocar Deus, né, no centro dos seus negócios. Qual o conselho que você daria? Quem sou eu para dar conselho? Mas enfim, eu acho que tem que perseverar e tem que colocar Deus à frente de tudo. Vai ter chacota, vai ter tiração de onda, vai ter crítica, preconceito, perseguição, vai ter. Só que no final, quando eles forem fechar negócio, eles vão procurar você, porque você é a pessoa confiável. Não é a turma do mundo, não é ninguém. Ele vai olhar para você de um jeito diferente. Por mais que tire onda, por mais que, enfim, que faça chacota, que tenha preconceito, mas no fim ele vai olhar para você e vai dizer, pô, esse é o cara aí que eu quero fechar negócio, porque esse é um cara certo, esse é um cara correto.
Eu acho que esse é o conselho. Persevere, coloque Deus à frente de tudo. Sempre, sempre ore, sempre pergunte a Deus se é aquilo que você tem que fazer. Se aquele negócio está de acordo com os valores de Jesus. Se Deus vai se agradar daquele negócio que você está fazendo, daquele negócio que você está fechando. É isso que eu acho que seria o conselho. Certo. Isso para quem está começando. E para quem já está na caminhada e está querendo desistir, porque está encontrando algumas dificuldades, ou está tendo jogo sujo no negócio, qual o conselho que você pode dar para essas pessoas que já estão ali, já com o negócio em andamento, anos? Jogo sujo vai ter em qualquer negócio. Pô, a gente está no Brasil, né? Então a gente sabe como é que funciona o negócio aqui. Mas assim, não abra mão nunca dos seus valores. E assim, isso é uma coisa que eu sei que vale a pena e que vai te dar retorno. Porque uma hora as portas vão se abrir para você. Se você for correto, se você fizer as coisas do jeito certo, sem ceder às pressões do mundo, sem ceder às tentações do mundo, que é difícil, eu sei que é difícil. Assim, esse meu negócio gira muito dinheiro, então assim, é muito fácil para umas pessoas oferecer muito dinheiro. E assim, quem não quer dinheiro? Mas persevere, cara, persevere e nunca abra mão dos seus valores, porque não vale a pena. No final não vale a pena. Glória a Deus. Amém. Brincando aqui com você, então na verdade você é o shake do etanol? Gostaria muito de ser. Gostaria muito de ser. O shake do etanol no Brasil? Né? Queria muito ser o shake do etanol no Brasil, mas estou longe disso ainda. Mas quem sabe? Um dia, se Deus quiser. Quem sabe? Né? Quando você coloca Deus no centro de tudo, por que não chegar lá na frente? Né? Amém. Para Ele tudo é possível. Tudo. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. É Ele quem sabe. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Né? Esse aqui foi mais um momento que a gente conseguiu compartilhar um pouquinho, né? Aí de mais uma empresa, de mais um case de sucesso. Né? Gostaria que vocês colocassem-se de pé, por gentileza. Lin, muito obrigado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, você pode sentar, por gentileza. Amém. Se puder abaixar só um pouquinho para mim o meu retorno. Aleluia. Lin, queria te agradecer, viu? Você é um amigo que Deus me deu aqui nessa terra, Gabi. A sua vida, né? Podemos caminhar alguns momentos juntos, né? Compartilhar algumas coisas e ver o que Deus tem feito na sua vida, toda a sua transformação. Mostra que nada é impossível. Nada é impossível. Oi? Amém, amém, glória a Deus por isso. Então assim, o Lin compartilhou ali, eu achei legal que ele falou que foi demitido. Às vezes ser demitido não é ruim não. Às vezes a gente acha que é ruim, meu Deus, fui demitido. Às vezes Deus está falando, sai daí, meu irmão. Se eu não te demitir, você não abre o negócio. Tem gente agarrado com uma coisa, agarrado com medo. Eu estava conversando com um amigo ontem, e ele é um cara, não está aqui, ele é um cara fantástico, trabalha numa rede hoteleira. E ele, Yuri, eu tenho uma ideia de fazer isso, tenho ideia de fazer aquilo, tenho ideia de fazer aquilo outro. Aí eu falei assim, meu irmão, por que você não fez ainda? Me chama que eu entro com você. Eu tenho medo. Meu irmão, vai vir outro, vai fazer na sua frente. Você tem a chave, você já tem o contato, você teve a ideia, você teve tudo. Você só não teve a coragem. Mas e agora? Como é que eu vou fazer, meu irmão? Deus vai precisar te mandar embora? Então, às vezes, nem sempre, pessoal, alguma coisa supostamente ruim que acontece conosco é para nos parar, é para nos matar, é para nos paralisar. Às vezes é uma forma de Deus falar assim, meu filho, eu quero que você vá. Então eu tenho que tirar da zona de conforto. Eu tenho que te tirar da zona onde você está, sabe? Tá bom. O bom, ele é o inimigo do excelente. O bom é inimigo do sobrenatural, do incrível. Então Deus não quer só o bom para você. Ele quer o incrível. Ele quer aquilo que olhos ainda não viram. E é por isso que nós estamos aqui nesse ministério. Eu gosto sempre de falar um pouquinho no início, porque é novo. Então toda vez vem
vem alguém que não conhece, alguém que está nos visitando. Tem alguém visitando a gente pela primeira vez? Ó, tem uma galera que está visitando a gente, sejam bem-vindos. Então, às vezes a pessoa não sabe, Yuri, o que é isso? O que é o empreendendo com propósito? Qual é o objetivo? O objetivo nosso aqui, pessoal, é simples. É falar que existe sim possibilidade de você ter um negócio e você botar Deus em primeiro lugar. Existe sim a necessidade de falar de dinheiro. Porque o crente não fala de dinheiro, a gente tem um tabu. Chega aqui e fala, dinheiro não, manda dinheiro para lá. Irmão, se você não gosta de dinheiro, vou botar daqui a pouco o Pix aqui da igreja. Você transfere para cá porque a gente está com a obra. Se você não gosta, não tem problema. Mas deixa eu falar um negócio para você, para Deus não tem problema nenhum Ele te abençoar e te deixar milionário. Não tem problema nenhum isso. Só que nós criamos um tabu dizendo que a gente não pode falar sobre isso. Eu falei assim, pastor Murilo, pastor Múcio, o senhor permite? Ele falou, vai meu filho. Então aqui é um local onde nós vamos falar de negócio, falar de dinheiro, falar que o dinheiro não pode reger a sua vida, esse é o objetivo. O dinheiro não pode ser o mestre, o dinheiro não pode ser um altar. Você pode sim ter um negócio onde você vai realizar contratos justos, honestos, onde você não vai passar a perna em quem está do seu lado para você crescer, onde você não vai abandonar a sua família para ganhar o mundo. É esses os pilares desse ministério. É falar, meu filho, se você está crescendo, se você cresceu, se você atingiu o ápice, amém. Agora, não perca os fundamentos principais. Não vale a pena você chegar lá no final da sua vida, bilionário, olhar para trás, não tem ninguém mais com você. Não tem mais família, não tem mais amigo, não tem mais ninguém. Por quê? Porque o dinheiro foi o alvo, o dinheiro foi o objetivo. E esse é o propósito do Empreendendo com Propósito. Para quem está iniciando uma empresa, iniciar da maneira correta, como eu queria quando eu comecei o meu negócio, ouvir algumas coisas que nós temos ouvido aqui. Mês passado a Drica esteve aqui conosco, como foi fantástico ali o que ela compartilhou. Como eu queria ter iniciado o negócio com alguns pilares que nós estamos trabalhando aqui. Sempre que eu vou trazer uma mensagem, como foi hoje, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu compartilhe? Porque tem muita gente que vai começar um negócio com propósito e vai colher o fruto muito mais rápido do que aprender no meio do caminho. Yuri, eu comecei meio bagunçado, comecei fazendo umas coisas, mas agora eu quero mudar. Dá tempo? Dá, meu irmão, você está vivo, então dá tempo. Jesus voltou? Ainda não, então dá tempo. Coloque Deus em primeiro lugar, esse é o nosso objetivo. E o tema da nossa mensagem de hoje é a jornada de um empreendedor. Para você entender, esses encontros nós trazemos mais um olhar espiritual. Quando nós iniciamos esse ministério, o objetivo era só trazer pessoas de negócios, pessoas que já estão caminhando, pessoas que já têm conhecimento prático. Então trazer pessoas ali da área de vendas, marketing, jurídico, financeiro, e trazer algo prático, esse era o objetivo. Mas no meio do caminho Deus falou, não adianta só isso. Não adianta eles terem ferramentas fantásticas para colocar em prática o trabalho, mas não terem um fundamento espiritual, não adianta. Então nós criamos uma estratégia. Então esses encontros nós trazemos uma reflexão que é incrível. Quando você lê a Bíblia, é um manual, cara, para tudo, inclusive para você ter um negócio. Então esses encontros nós trazemos reflexões pautadas na Bíblia para que você alavanque seu negócio. E nos workshops nós convidamos pessoas para que eles venham trazer algo mais prático para o teu dia, para o teu negócio. Então esse é o objetivo, assim que nós mesclamos. Então nós vamos ter momentos onde nós vamos falar de negócio exclusivamente, de vendas, como você aumentar aí seu faturamento, como você diminuir perda, enfim, como você se posicionar no mercado, como você abrir novas frentes. Mas também nós vamos ter palavra. E hoje é dia de palavra, amém? Aleluia. Abre sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 8. A versão da minha Bíblia é a mensagem, então talvez esteja um pouco diferente aí. Mas eu comecei a estudar Deuteronômio 8
Nós vamos ler um pouquinho, tá, pessoal? Vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 20. Quero ler com você algumas coisas, mas nós vamos nos ater apenas nos 6 primeiros versículos, tá? Porque essa mensagem ela tem 2 partes. Essa é a primeira parte. No próximo encontro nós vamos finalizá-la, tá? E esse capítulo foi fantástico. Ele fala sobre basicamente tudo para que você venha ter sucesso. Eu quero ler com você, amém? Se você puder colocar, colocou, vamos lá. Guardem e obedeçam a lei que estou promulgando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra que o Eterno prometeu a seus antepassados. Lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis. Quem foi que fez as pessoas passarem por momentos difíceis? Deus. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então ele os alimentou com maná, algo que nem vocês nem seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão, vivemos de toda palavra que vem da boca do Eterno. Suas roupas não se gastaram e seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina, assim como um pai disciplina seus filhos. Portanto, é fundamental que vocês obedeçam aos mandamentos do Eterno, o seu Deus. Andem pelos caminhos que ele indicar e tenham por ele toda a reverência. O Eterno está prestes, olha só, o Eterno está prestes a fazer vocês entrarem numa terra boa, uma terra com ribeiros e rios, fontes e lagos, fontes de águas nos montes e nos vales. É uma terra que produz trigo, cevada, vinho, figos, romãs. É uma terra de olivas, azeite e mel. Nessa terra vocês nunca passarão fome. Sempre haverá comida na mesa e telhado sobre a cabeça. Nessa terra vocês extrairão ferro das pedras e cobre das colinas. Depois de uma refeição, satisfeitos, agradeçam ao Eterno, seu Deus, pela boa terra que Ele deu. Tenham cuidado de não se esquecerem do Eterno, o seu Deus. Nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que seu gado e seus rebanhos se multiplicarem e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que o seu padrão de vida melhorar, tenham cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses, a ponto de se esquecerem do Eterno Deus. Meu Deus, o Deus que libertou vocês da escravidão do Egito, o Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme e medonho, aquele terreno erudito e desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos, o Deus que fez jorrar água da rocha pura, o Deus que concedeu o maná como alimento no deserto, algo de que seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-los, para que estivessem preparados para viver bem nos tempos ainda por vir. Vou parar aqui, mas se você depois quiser, leia. Quando eu comecei a refletir sobre esse versículo, esse texto, na verdade, eu comecei a ver algumas coisas que é muito comum na vida de quem empreende. Eu não sei qual é a sua fase hoje de negócio. Conheço algumas pessoas, sei que
Algumas já estão com negócios consolidados, outros estão com negócios começando. Mas tem uma coisa que todos nós vamos passar em algum momento. Eu não conheço nenhum empreendedor que falou assim: Yuri, eu comecei a empreender e foi só alegria, foi só vitória. Eu lá 20 anos atrás comecei, até hoje eu não sei o que é ter que pegar um empréstimo e saber como pagar. Eu não conheço. Se você conhecer alguém, você me fale, porque eu quero conversar com esse cara, porque ele tem algum segredo que eu não sei. Então o que eu entendi? Que todos nós vamos passar por um negocinho chamado deserto. Todo empreendedor, toda pessoa que fala assim: vou abrir um negócio, vou começar a empregar pessoas, vou começar a pagar um salário, vou começar a pagar tributos e vou trazer uma solução para a sociedade, que foi aquilo que a gente conversou no encontro passado. Só que nesse meio caminho, alguns deles não alinham a expectativa do que é abrir um negócio. Porque nós temos a visão de que abrir um CNPJ, no outro dia eu estou rico. Eu tinha essa visão. Falei, cara, vou abrir um negócio. Ganhar dinheiro, o negócio é ganhar dinheiro. Sem propósito, só ganhar dinheiro. E aí quando eu abri, eu falei assim: não é bem assim o negócio. Primeiro que abrir um negócio numa terra onde você não conhece ninguém, o povo te olha e fala assim: quem és tu? Você veio da onde? Eu falei: eita, não é só abrir um negócio. E tem muita gente que abre um negócio e no meio do negócio aparece um negocinho de novo falado, chamado deserto. E aí, pessoal, acontecem algumas coisinhas que eu quero falar com você. Tem muito sonho enterrado porque a dificuldade chegou e essa pessoa não estava estabelecida, não tinha um alinhamento do que é que estava acontecendo. Então, o deserto, dentro do negócio, dentro do momento onde você vive, onde você está conduzindo ali algo, ele não é uma consequência. Tem muita gente que fala assim: ah, Yuri, você está passando por uma prova, né? Ah, então você deve ter pecado. Não. Ah, eita, olha lá. Rapaz, o cara estava com um carro, teve que vender. Vixe. Eita, estava com não sei quantas empresas, fechou algumas. Pecado. Não. Às vezes é Deus falando assim: ei, vem cá. Vem cá no deserto. O deserto é onde você aprende a caminhar com Deus. O deserto é onde você olha para o seu know-how, você olha para o seu tamanho, você olha para quem você é, para tudo que você construiu. Mas no deserto, não importa quem você é, meu irmão. Quando você chega no deserto, parece que tudo se fechou. Parece que nada que você faz acontece, nada que você tenta dar certo. Mas eu tinha dinheiro, eu tinha condições, eu tinha pessoas. Mas irmão, quando você chega no deserto, nada mais isso vale. No deserto não importa a roupa que você está vestindo. No deserto não importa o carro que você tem. No deserto não importa quem é o familiar. E o deserto, quando eu falo, eu não estou falando só de deserto financeiro. Às vezes você está num deserto de saúde. Meu Deus, Yuri, eu tenho tudo, mas eu tenho um problema emocional, eu tenho uma depressão, eu descobri uma doença. Às vezes é um deserto, sabe por quê? Deus vai te trazer para o deserto, porque você não pode entrar na terra prometida com o pensamento do Egito. Você não pode alcançar aquilo que Ele tem para você, que é muito grande, com a mentalidade de escravo. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Se o povo não tivesse passado no deserto, eles teriam transformado a terra prometida no Egito. Se Deus falasse assim, ó, pega o povo, tira todo mundo, não vão passar 40 anos, entra todo mundo na terra prometida, sabe o que ia acontecer? Ia meter logo um bezerrão de ouro lá para adorar, porque a cabeça
Sabe o que vai acontecer? Eita, agora nós vamos aqui porque nós somos escravos. Então, Deus vai trazer o deserto, não é para te matar. O deserto não é para quebrar a sua empresa. O deserto não é para acabar com o seu negócio. O deserto é para te provar, para falar: meu filho, tem coisa que você está carregando que não vai entrar lá quando eu abrir a porta para você. Tem que ficar no deserto. E tem gente falando: Deus não me abençoa. Eu já estou há 10 anos no deserto. Talvez você vai passar mais 30, porque o deserto é prova. E prova só avança quando você passa nela. Então talvez você está aqui rodando, e não termina, porque você ainda não aprendeu o que é que você precisa alcançar para sair desse deserto e alavancar. Yuri, por que meu negócio não cresce? Por que eu não saio desse faturamento? Por que todo negócio, todo contrato que eu tento fechar eu não consigo? Por que parece que para mim nada anda? Ei, talvez você não aprendeu algumas coisas. E para Deus abrir essa porta que você quer, você precisa deixar alguns pedregulhos para trás. Tem algumas coisas que você precisa deixar para trás, meu irmão. E eu quero trazer para você hoje que o deserto, a partir de hoje, quando você entrar, se você entrar, não estou dizendo que, eu não estou querendo que você entre, mas se Deus te levar, agradeça a Ele, porque é sinal de que tem uma coisa muito maior chegando. É sinal de que tem uma terra que mana leite e mel chegando. É sinal de que tem contrato maior chegando. Agora você não pode assinar aquele contrato com a cabeça que você tem hoje. Você não pode fechar aquele contrato, você não pode abrir um negócio com a cabeça que você tem hoje. Sabe por quê? Se você fizer isso, você vai perder seu coração. Já vi várias histórias de pessoas que ganham milhares na Mega Sena. A cabeça deles não mudou, meu irmão. Ficam pobres, perdem tudo, não sabem conduzir. Ei, Yuri, então como é que quer dizer então que se eu abrir um negócio hoje, vai ter um processo para eu alcançar a maturidade, para eu alcançar a estabilidade? Sim, e agradeça. Porque um menino não pode gerenciar um negócio de milhões. Ah, Yuri, mas eu tenho 30 anos, é menino. Se começou agora é menino. Tem gente com 25 que já não é mais menino, já tem história. Então, você precisa ganhar maturidade. Onde é que você ganha maturidade? Eu sempre digo isso, você não cresce na Disney. Disney não é local de crescimento. O local de crescimento é no deserto, meu irmão. É quando a folha chega e você não tem dinheiro para pagar. E você tem que se virar. É quando você tem que fechar um negócio e você não sabe como, e você vai passar a madrugada pensando. É quando você tem que alavancar um negócio, resolver um problema, algo que pode impactar seu negócio, e você fica ali pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Isso faz você crescer. Não é na Disney, não é quando está tudo bem. Na verdade, quando está tudo bem, você acomoda, você baixa a guarda, e é geralmente aí onde você se perde. Ei, então a partir de hoje, o que eu quero falar com você é que todo empreendedor tem uma jornada, e a jornada do deserto faz parte do crescimento. A jornada do deserto faz parte da onde Deus quer te levar. Então não reclame. Não reclame. Se você parar para conversar com empresários renomados, pessoas que tiveram sucesso, pessoas que estão com sucesso, eu vou falar: meu filho, você não sabe. Não vou te contar metade do que aconteceu, senão você desiste. E você está querendo parar com o seu negócio no primeiro problema? E deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que está assim, né? Eu orava: Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero ter 30 funcionários. Sangue do Cordeiro. Ai, Deus, você quer 30? Toma 30. Aí eu falei: meu Deus do céu, 30 cabeças aqui no meu pé agora. Aí eu: Senhor, mas eu quero crescer mais. Me dê mais funcionários, Senhor, porque eu quero expandir, eu não dou conta. Aí Deus: tá bom, 100. Eu já estou desesperado. Mas se eu não tivesse aprendido os problemas com 30, eu não estaria apto para lidar com 100.
Se eu não aprender a lidar com os problemas com 100, eu não estou apto a lidar quando eu tiver 200. Se eu não te aprender a lidar com os meus 200, eu não estou apto para aprender a lidar com 1000. Tem pessoas aqui que tem 1000, 2000 funcionários. Ei, esse cara passou por uma etapa. Não queira pular etapa, meu irmão. E a etapa do deserto é a etapa que vai te fazer aprender a liderar 1000. Então o deserto, ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que você saiba o que precisa. Yuri, e o que o deserto então produz em nós? O que pode acontecer? Estou aqui no meu negócio, está voando. Está voando. Eu vou contar até um testemunho meu. Não posso contar tudo ainda porque ainda não se concretizou, mas vai. O deserto, ele me ensina o que é prioridade. Meu amigo, quando você entra no deserto, você tem que saber o que é prioridade, meu irmão. Quando você entra numa crise, onde você está ali no negócio e está tudo fluindo e de repente aparece um problema e você fala, pronto, é agora. Você precisa saber o que é prioridade, sabe por quê? Porque no deserto você não pode ficar carregando peso inútil. No deserto você não pode carregar coisas que não vão te edificar. Por quê? Porque o deserto, se você brincar, ele te mata. Se você não largar coisas que estão te puxando para trás, você morre no deserto. Então é muito comum, quando a pessoa entra no deserto, geralmente eu vou falar de, enfim, empresários. O cara está lá voando, faturando, viajando, e carro, e casa, apartamento. Crise. O que acontece, viu, gente? Crise. Aí entrou no deserto. Aí o cara entra no deserto com o mesmo carro, com as mesmas roupas. E ele começa a ver que no deserto aquele carro está pesando. Aí ele olha assim e fala, mas como é que eu vendo esse carro agora? O que vão pensar? Vai falar que eu estou liso. E está aqui o deserto, e Deus está aqui do lado dele, ó. Deixa eu ver até onde ele vai com esse carro. E ele aqui no deserto, não, mas eu vou comer só batata frita, mas eu não vendo o carro. E Deus está aqui. Tá bom, meu filho, continue. Aí ele chega uma hora que ele fala assim, não dá mais não, vou ter que largar o carro. Vende o carro. Aí Deus fala, opa, alguma coisa está começando a mudar. Aí ele, não, mas eu não posso mudar mais nada. Por quê? Não, porque eu sou o cara. E tá com ego, aquele ego, sabe aquele ego assim bem grandão? Tem gente que entra assim, que você olha assim, você fala, meu Deus do céu, tem que ter 3 portas para o cara entrar. Aí no deserto ele percebe que o ego não serve para nada, só pesa. E Jesus olhando aqui para ele com o ego lá em cima no deserto. Aí chega uma hora que ele fala assim, esse ego aqui está pesando, vou ter que deixar. Aí Jesus fala, opa, que o deserto está começando a funcionar. Aí ele chega uma hora que ele fala, sozinho eu não dou conta mais não, já tentei de tudo, preciso pedir ajuda. Aí a humildade começa a chegar, e o deserto começa a transformar aquela pessoa. Aí Jesus começa a olhar e fala, é isso que eu preciso, é essa transformação. Então no deserto você vai entender o que é prioridade. O que é prioridade da nossa vida, meu irmão? Tua família. Porque quando você está em crise, some um amigo, some o puxa-saco, some aquele cara que todo dia estava lá, ei patrão, chefe, só que some tudo. Sabe quem fica? Tua mulher, teu marido, teu filho, teu pastor que tu não dá valor, teu líder. No deserto você olha e fala assim, ué, cadê todo mundo? Quando eu estava com a frota, que eu pagava viagem, que era, pagava, cadê? Ficou só tua mulher. Aí você começa a falar, comecei a entender quais são as prioridades. Comecei a entender que não adianta eu construir tudo sem que eu entenda quais são as prioridades que o Senhor quer para mim. Sabe por quê, gente? Se você prosperar na vida sem entender o que é prioridade,
a tua prosperidade vai te matar. Anota isso. Se você prosperar sem entender o que é prioridade, essa prosperidade vai te matar. Sabe por quê? Porque você vai crescer, vai ganhar dinheiro, e aí você vai falar assim: minha mulher tá ficando velha, né? Eu vou falar, sou homem, então eu vou dar alguns exemplos para homens. Depois nós vamos ter momentos com mulheres, vamos falar com mulheres. Sabe qual é o pior problema do empresário que começa a ganhar dinheiro? É que ele começa a achar que ele é bonito. Você não é bonito não, meu irmão. Começa a ganhar dinheiro, aí fala assim: eita, fake dói. Aí começa a achar que é bonito. Aí olha assim e fala: eita, minha mulher está com 35, 40, 50, apareceu uma de 20. Ah, eu sou bonito. Ei, você é feio. Coloque sua cabeça, isso vai te ajudar. Eu olho para minha esposa e falo assim: amor, eu sou bonito só para você, sou feio. Sou feio. Esse é o maior problema. Cara, prioridade. Qual é a prioridade? Você aprende no deserto. No deserto você aprende que a prioridade não é o dinheiro, a prioridade não é a fama, a prioridade não é o sucesso, a prioridade não é ter 10 mil funcionários, a prioridade não é você. No deserto mostra que a prioridade é a sua família, a prioridade é servir, a prioridade é ser humilde, a prioridade é um ajudar o outro, a prioridade é caminhar junto, a prioridade é depender de Deus. Essa é a prioridade. Aí quando você entende isso, você passa de fase, o deserto acaba. Quando você entende isso, sua vida muda, porque Deus fala: opa, agora eu posso derramar. Meu irmão, eu creio num Deus que Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Não existe limite, não existe limite. Não existe. Então quando você está preparado, quando o deserto te ensina qual é a prioridade, Deus fala: não, agora eu posso liberar mais uma porção, toma mais. Aí você fala: ué Deus, de repente, quem aqui já viveu um de repente, assim, de repente caiu o dinheiro, de repente fechou o negócio, de repente abriu, de repente, pergunta assim: quem que foi? Não sei. De repente, você passou de fase, meu irmão, parabéns. Parabéns, você começou a entender o que é prioridade na sua vida. Então o deserto ele produz em nós um senso de prioridade. Segundo, o que é que eu aprendo no deserto? Ele me ensina que a presença de Deus é a única solução. Irmão, no deserto você pode conhecer o Trump. Quando Deus fecha a porta, meu irmão, você pode conhecer mas eu sou o melhor amigo do cara mais poderoso de Alagoas. Quando Deus fecha a porta, é só Ele que resolve. Você pode bater em todas as portas, nada vai dar certo, meu irmão. Aí no deserto Ele te fala assim: só é eu e tu, camarada. Só é eu e você agora. E aí? No deserto é só você e Deus. Você se sente, desculpa a palavra, mas é o que a gente se sente, o inútil. É o sentimento do deserto. Eu me sinto inútil, eu não consigo plantar, eu não consigo colher, eu não consigo cavar poço, eu não consigo comprar uma roupa. Ei, no deserto o povo não conseguia fazer nada. Eles tinham que simplesmente confiar e adorar. Eles tinham que adorar, confiar. Eles não podiam cavar, eles tinham que confiar que a sandália do pé ia crescer. Tem hora que você tem que confiar. Sabe aquele incêndio na empresa que não apaga nunca? Tem hora que você tem que confiar que Deus vai fazer alguma coisa. Ah, Yuri, mas então quer dizer que você está me ensinando a abrir mão de tudo? Não estou falando isso. Faça o que tem que fazer, faça o que está ao seu alcance. Tenha boa gestão, tenha departamentos, tenha RH, tenha financeiro, tenha marketing, tenha reuniões, seja justo, faça tudo. Yuri, fiz tudo, mas não resolve, esse problema não acontece. Aí, meu irmão, você tem que falar assim: Deus, agora é eu e tu. Mas o problema da gente é que a gente não descansa.
Eu tenho que fazer tudo na minha mão. Se eu não fizer, se eu não resolver, Deus fala: ei, tem coisa que sou eu. No deserto você podia fazer o que você quisesse. Se eu não mandasse o maná, você morria de fome. Ei, vai ter hora que é só você e Deus, meu irmão. Tem hora que é só você e Deus. Yuri, isso é sinal de fraqueza? Não. Isso é sinal de um coração rendido. Isso é sinal de prioridade. É sinal de que você entendeu que você não é nada sem Ele. Teve uma situação que aconteceu comigo recente que eu digo mais no início do ano. Eu tinha que pagar um valor bem alto de folha. E eu tinha 5 mil reais na conta. Não sei se alguém já passou por isso. Eu tinha que pagar uma folha de 250 mil reais. Aí eu olhei para a conta e falei assim: tenho 5 mil. Cadê minha esposa? Tá por ali. Falei assim: amor, fiz tudo que eu podia fazer. Vamos orar? Prioridade, meu irmão. No final quem estava comigo era ela. A gente dobrou o joelho. Minha gerente não está aqui, mas ela... Eu falo para ela que quando ela manda mensagem para mim, chega, eu fico com o coração... É só conta. Lancei tanto. E ela tinha acabado de lançar o pagamento para fazer. Eu falei: vamos orar, amor, porque só tem... Não era 5 mil não, era 13.350. Nunca esqueci. Já era. Oramos. Chorei. Fiquei com medo. Deu dor de barriga. Achei que Deus tinha me abandonado. Achei que eu ia morrer. Achei que ia quebrar. Aí já era. Fui trabalhar. Sentei no escritório. Atendi as mães, atendi as crianças. Conversei com os profissionais. E tá tudo certo com o pagamento? Tudo certo. Amanhã está na conta. Tudo certo. Eu falei: Jesus Cristo. Irmão, de repente, um fornecedor adianta um pagamento que só pagava atrasado. De repente ele adiantou 2 meses. Eu falei: não é possível. Não, ei. Tem alguma coisa acontecendo. Eu falei: amor, chegou alguma coisa aqui. De repente, uns processos que estava travado há 2, 4 meses, 5 meses. A gente trabalha com crianças com autismo. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Caíram 10 em questão de 24 horas. Quando eu olhei, eu tinha já a folha de 2 meses à frente para pagar. Eu falei: meu Deus. Ei, tem coisa que é só Deus que vai fazer. Podia ter ido, ligado para alguém, me emprestar dinheiro, os juros é tanto, toma, doideira. Mas eu falei: Senhor, eu tenho que viver o que eu prego. Eu não quero só ouvir falar, não, eu quero viver. Tem coisa que você vai ter que passar, meu irmão, para você entender que é você e Deus. Teve situações que eu falei: Jesus, agora não dá não. Agora o Senhor arrebentou comigo. Se o Senhor não vier, o barco vai virar. Estou aqui, meu irmão, até hoje. O pastor falou: faltam 4 Santas Ceias para acabar o ano. Aí eu falei assim: Jesus, 8 meses, eu não sei nem como é que eu estou aqui. Eu estou chegando, eu estou vindo e está dando certo. Está acontecendo. Eita, anozinho. Mas Deus faz, meu irmão. Tem hora que vai ser você e Deus. Então no seu negócio, quando chegar o deserto, chegar a crise, agradeça, fala assim: Deus, agora é a hora que eu vou ver a sandália crescer no meu pé. Agora é a hora que eu vou ver o maná cair. A hora que eu vou ver o favor de Deus acontecer. É agora. Ei, quando você começar a confiar, de novo, você vai passar de fase, meu irmão. Está na hora de você começar a passar de fase. E olha só, você e Deus já é a maioria.
Você e Deus já é a maioria. Não se preocupe com isso. E por último, para a gente encaminhar, para finalizar, Deus não vai te deixar morrer. Se o seu negócio está pautado, está firmado no que Deus tem para você, se o seu negócio é baseado no propósito dele, e quais são os propósitos de reino, meu irmão? O reino ele é baseado em justiça. Yuri, meu negócio, eu tento ser justo com meus colaboradores, com meus fornecedores, eu tento ser justo com as pessoas que eu fecho contrato, eu tento ser justo, lógico, eu tenho que ganhar, eu tenho que lucrar, é óbvio, meu irmão, você tem que lucrar. Agora você quer matar o outro? Não, eu vou lucrar aqui que eu vou arrancar o couro dele agora, vou quebrar ele. Ei, isso não é propósito. Aí na crise que vier, ai meu Deus, agora é eu e o senhor, não é não. Agora é consequência, papai. Então, se o seu negócio é pautado, se você está construindo algo com dignidade, se você é justo, se você é um bom gestor, se você respeita, se você... Pessoal, isso aqui é fantástico. Se você é generoso, o Lin falou um negócio aqui que é isso. Essa é a diferença de quem é cristão convertido, porque tem um monte de cristão que não é convertido, e de quem não é. Quando a gente não entende o propósito, sabe qual é o nosso pensamento? Eu quero ficar milionário. Já falei isso, porque eu sou uma represa. Eu vou represar, eu vou esconder dinheiro na parede, eu vou esconder dinheiro aqui. É isso. Quando você se torna cristão, você fala assim: cara, eu preciso ajudar a comunidade. Cara, eu preciso ajudar. Cara, eu preciso ajudar a minha igreja. Cara, eu preciso abençoar essas vidas. Cara, eu preciso abençoar os meus funcionários. Cara, eu preciso abençoar, eu preciso abrir mais postos de trabalho. Eu preciso... Ei, muda o foco, porque você entende que você não é represa, você entende que você é um rio. E quanto mais o rio corre, mais a água passa. E quanto mais você entende que você tem que abrir mão, e quanto mais você entende que você tem que ser generoso, mais Deus derrama, mais Deus manda. Ei, então Deus vai derramar o favor dele na sua vida quando os pilares dele estiverem no seu negócio. Yuri, até hoje eu não vi um milagre desse. Reflita, meu irmão, minha irmã. Os pilares do seu negócio estão pautados no que a Bíblia diz. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você fala assim: meu Deus, se Jesus voltar hoje eu vou para o céu. Ou todo dia você deita, você tem que pedir perdão, porque você passou a perna em alguém, porque você não foi justo na hora de fazer uma demissão, você não foi justo na hora de pagar o que tinha que ser pago. Você quer viver o favor de Deus? Está aqui, essa graça está liberada. Não é só para mim, não é para o Lino, não, é para todos nós. Yuri, preciso de um milagre, só um milagre me salva. Talvez você esteja com um problema muito maior que o meu. Talvez você fale: eita, se eu contar para você qual é o tamanho do meu problema, você não acredita. Talvez eu não, mas Deus sabe, Deus conhece. E deixa eu te falar, não existe nenhum problema que Ele não possa resolver. Não existe nada que Ele não possa fazer. Então, a partir de hoje, uma das jornadas que você vai atravessar, se você quer empreender, é o deserto. Vai ter crise no seu negócio e você vai ter que se reinventar para sair do outro lado. Vai chegar uma pandemia e você vai ter que se reinventar e sair do outro lado. Você vai tentar abrir um negócio, as portas vão fechar, você não vai ter dinheiro às vezes, muito comum o empresário, no início, assar e comer. Esse termo é muito comum. E olhe lá, quando você assa e não dá para comer. Calma, não desiste, não feche o CNPJ ainda, é normal. Deus está provando o seu coração, Ele está vendo onde está o seu coração. Seu coração está onde? Está nele. Calma, que eu profetizo que você vai sair do outro lado, que seu negócio vai alavancar, que você vai chegar, que você vai subir aqui e vai dar o testemunho e falar: Yuri, eu comecei um negócio e o negócio voou, decolou. Ei, eu quero ser o primeiro a ir lá, abraçar, comemorar, porque esse é o propósito desse ministério. Empresas onde Deus
é o centro. Se coloque de pé, por favor. Então o deserto ele não vai te matar, meu irmão. Pelo contrário, você vai conhecer um Deus que talvez você nunca conheceu. Você vai conhecer um Deus que vai mandar o maná quando você estiver com fome. Você vai conhecer um Deus que vai mandar água quando você estiver com sede. Você vai conhecer um Deus que vai botar uma coluna de fogo quando você estiver com frio. Você vai conhecer um Deus que vai botar uma nuvem de glória para te proteger do calor. Você vai conhecer um Deus que vai te conduzir para uma terra que mana leite e mel. Você vai conhecer um Deus que vai abrir um negócio, que você vai viver o extraordinário. Você que nunca viajou, você que nunca teve condições de proporcionar uma vida de qualidade, Deus quer fazer com que você tenha condições de abençoar vidas, famílias, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio. Ele quer fazer isso com você. Depende do seu coração. É o seu coração. Deus não tem problema nenhum em te transformar no homem mais rico dessa terra, na mulher mais próspera dessa terra. Agora Ele não vai fazer se o seu coração não estiver nele, se o seu coração não estiver firmado na rocha. Ele não vai perder a sua alma. A sua alma é mais importante do que qualquer dinheiro desse mundo. Seu coração é mais importante. A sua família é mais importante. Não bote o seu CNPJ em primeiro lugar. Não bote a sua empresa em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. E eu tenho certeza que você vai avançar, meu irmão. Eu tenho certeza que você vai decolar. Eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural. Porque eu creio num Deus que faz milagre. A dívida você vai pagar. Os impostos você vai conseguir vencer. Os funcionários você vai conseguir contratar. O negócio você vai conseguir fechar. E quando você sair do outro lado, que você entrar na terra prometida, você não vai ter mais a cabeça de escravo. Você não vai ter mais a cabeça egoísta. Você vai viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Feche seus olhos. Vamos louvar. Eu não vou te convidar aqui à frente. Eu não quero que você venha aqui à frente. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você tem um negócio. Eu não sei se você está pensando em fechar o seu CNPJ. Eu não sei se você falou para Cristo assim: Jesus, olha, eu não dou conta mais. Eu não sei se você está passando por um deserto, talvez há um bom tempo. Eu não sei como está a sua vida, mas é a hora agora. Você agora tem a oportunidade de falar, de pedir socorro, de mostrar: Deus, meu coração, eu não quero mais esse ego, eu não quero mais essa soberba. Eu nunca pedi ajuda para ninguém, mas hoje eu estou pedindo ajuda. Me socorre. Me socorre, porque se o Senhor não vir, eu vou morrer. E esse era o segredo de Davi. Davi não tinha medo, não tinha vergonha. Rei, ele era rei. Ele se ajoelhava, chorava, falava: Senhor, se o Senhor não vir, eu vou morrer. Começa a apresentar a sua luta, o seu problema. Começa a apresentar aí, começa a falar para ele: Jesus,
Eu creio que a sandália vai crescer. Eu creio que a roupa não vai apertar. Eu creio que o maná vai cair. Eu creio que a provisão do Senhor vai trazer. Eu creio que aquela causa na justiça vai ser resolvida. Eu creio que aquele dinheiro que pegaram, que foi injusto, eu creio que o Senhor vai restituir 100 vezes mais. Ei, eu creio. Começa a apresentar para Deus. Começa a falar com Ele. Começa a mostrar para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, papai. Eu preciso, Senhor. Vem, Espírito Santo, agora. Vem, Deus, e faz um milagre. Faz um milagre nas empresas. Faz um milagre nas vidas. Faz um milagre nas finanças. Faz um milagre, Senhor, no Espírito. Faz um milagre na saúde. Senhor, abre porta onde não há porta, Jesus. Senhor, faça com que os seus filhos comecem a viver uma nova história. Que eles comecem a viver uma nova história contigo. Uma nova história nesse CNPJ. Uma nova história nessa empresa. Uma nova história na família. Uma nova história nos casamentos. Casamentos aqui vão ser restaurados, meu irmão. Casamentos aqui vão ser restaurados. Você vai chegar hoje em casa e vai pedir perdão para quem você tiver que pedir. Você vai colocar como prioridade de novo a sua família. É você, sua esposa e seus filhos. Essa é a prioridade. Uma nova história.